Provérbios de número 18. Eu já sei que eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas tem algumas coisas que ficam na minha cabeça. Provérbios de número 18. Nós vamos ler o verso de número 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode repetir comigo? Diz assim: a morte e a vida estão na língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nessa manhã possa falar ao nosso coração de uma forma clara, de uma forma poderosa, através do nome de Jesus. Amém. As nossas palavras, elas têm poder, e às vezes nós não damos conta disso, por vários motivos. Às vezes por condições, situações, em alguns momentos por nervosismo mesmo. Nós não damos conta daquilo que nós estamos falando, nós não damos conta daquilo que está saindo da nossa boca. Eu costumo dizer que em alguns momentos da nossa vida, o diabo, ele nem precisa agir na nossa vida, porque nós mesmos construímos obstáculos para nós não avançarmos, não crescermos, para que a gente não possa ter uma vida transformada. Nós mesmos somos capazes de destruir toda a nossa vida, de enroscar toda a nossa vida, e muitas vezes são por causa das nossas palavras. Algumas coisas que saem da nossa boca, elas são tão poderosas que elas são capazes de matar pessoas, matar sonhos, matar projetos, matar ministérios de pessoas, porque aquilo que está saindo da nossa boca é muito ruim. E nós precisamos, como cristãos, entender que a nossa boca, ela é um instrumento que Deus vai usar para trazer vida em alguns lugares. A nossa boca, ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para liberar situações, liberar bênçãos de Deus, bênçãos dele sobre a vida de algumas pessoas. A nossa boca, ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para destravar histórias, para destravar vidas, para destravar negócios, para destravar documentações, para curar pessoas. A nossa boca, Deus quer usar ela, e o diabo, ele sabe disso. É por isso que algumas vezes a gente sai, eu brinco assim, a gente sai fora da casinha, né? A gente fala coisas e faz coisas que não deve fazer, que não deve ser dito, e às vezes nós falamos, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso emprego, às vezes na nossa escola, às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes em algumas situações que nós temos que resolver. Às vezes de nós abençoarmos, ao invés de nós abençoarmos aquilo que nós vamos fazer, nós começamos a amaldiçoar e construir sobre aquilo dúvidas, para que aquilo não possa acontecer, e aí nós começamos a viver uma vida fracassada, uma vida destruída, uma vida fragmentada, e às vezes uma vida vazia. E nós começamos a questionar o porquê que aquilo que está acontecendo.
A primeira coisa que quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, nós começamos a achar que tudo é pecado. Isso não serve só para você que está aqui, isso serve também para mim. Às vezes, quando algumas coisas começam a dar errado para mim, eu falo assim: será que eu pequei em alguma coisa e não percebi? Não é que eu não peque, todo mundo peca, mas existem situações que a gente não pode permitir que permaneça pendente na nossa vida. Então, algumas vezes eu começo a fazer uma checagem dentro de mim. Eu começo a parar e a pensar um pouco sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou pensando, como eu estou agindo, porque às vezes existem faltas dentro de nós, e como cristãos nós temos que ter sabedoria para corrigir isso, nós temos que ter sabedoria para ajustar isso, nós temos que ter humildade para consertar algumas coisas na nossa vida. Nós não podemos deixar que o principado de Leviatã, que é o principado do orgulho, domine a nossa vida, comande a nossa vida, até porque Deus resiste o orgulhoso, o soberbo, mas dá graça ao humilde. Às vezes, quando nós cedemos, quando nós nos colocamos em uma posição de consertar algumas coisas que estão erradas na nossa vida, como por exemplo pedir perdão a alguém, né? As pessoas acham que aquilo é um sinal de fraqueza, porque isso é algo que é construído no mundo, isso é algo que é construído lá fora, que você não pode se rebaixar. Às vezes não é nem que foi construído no mundo, isso foi construído dentro de você por determinadas situações que você viveu, por condições que você teve que enfrentar dentro da sua família. Você teve que se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que não retrocede, e uma pessoa que muitas vezes não sabe o que é consertar as coisas, não sabe o que é de repente falar assim: olha, eu errei, puxa vida. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem aqui que eles não pedem, algumas mulheres dizem assim para mim assim: apóstolo, eles não pedem desculpa, eles não pedem perdão, eles apenas começam a agir naturalmente de novo, achando que tudo está resolvido. E é um engano isso. Isso é um engano da nossa vida, porque nós temos que entender que uma vez dito uma coisa, aquilo não volta atrás. Uma vez que você diz alguma coisa, é como uma flecha que ela é disparada, ela só vai parar quando ela acertar o alvo. Você não tem como voltar e falar assim: deixa eu segurar a flecha que eu disparei. Ela foi. E se você de repente tiver a oportunidade de consertar aquilo, não remover aquilo que foi dito, porque não tem como, mas se você tem a oportunidade de demonstrar que arrependimento, de demonstrar que você falou no momento indevido, que você disse algo que não deveria ter dito, e ter humildade de reconhecer isso, isso conta muito para o seu crescimento, isso conta muito para que a saúde da sua família, a saúde dos seus negócios, a saúde da sua empresa, a saúde do seu ministério, ou a saúde dos seus relacionamentos se tornem curadas. Então nós temos que saber que a nossa boca, ela é poderosa. A Bíblia chega a dizer o seguinte: aquele que consegue controlar a sua boca, ele consegue controlar todo o corpo dele. E às vezes nós não entendemos isso, e Provérbios vem para nos ensinar o que nós devemos fazer, o que a boca nossa revela, o que é que as nossas palavras revelam, que muitas vezes nós não estamos enxergando, o que é que as nossas palavras elas estão revelando, o que é que as nossas palavras estão testificando acerca de nós. Você já parou para pensar? Porque às vezes na frente das pessoas nós somos bonzinhos demais, nós somos maravilhosos, às vezes diante das pessoas nós somos como um cordeiro que não tem voz. Você olha para a pessoa e fala assim: coitadinho daquela pessoa, não tem boca para nada.
mas no oculto, no secreto, ela se revela. Eu sempre digo que se você quer conhecer uma pessoa, fique com ela 3 dias. Você não precisa ficar mais do que 3 dias não, porque ninguém consegue esconder quem é por mais do que 3 dias do seu lado. Ou ele vai falar algum tipo de palavrão, ou você vai ver que ele vai se irritar, mas também não vai falar palavrão, ou você vai descobrir aquela pessoa, nos 3 dias que você estiver do lado dela, você vai descobrir as manias, você vai descobrir também as virtudes, você vai descobrir tudo sobre aquela pessoa. Então as nossas palavras revelam aquilo que está dentro de nós. É a primeira coisa que você tem que entender: tudo que você diz testifica daquilo que você tem alimentado dentro de você. Hoje eu vou falar bem calminho, você não dorme não, fica acordadinho, tá? As nossas palavras testificam e revelam o que está dentro de nós, o que você tem alimentado dentro de você. E às vezes somos sepulcros calhados. O que é sepulcros calhados? Bonito por fora, mas podre por dentro. A Bíblia chega a dizer que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Não existe aquele momento em que você diz assim: eu estou desequilibrado, estou nervoso, então eu disse aquilo. Na verdade, aquilo sempre esteve dentro de você. A única coisa que está acontecendo naquele momento é que você encontrou coragem e força para dizer aquilo que você não tinha coragem de dizer quando você estava tranquilo. É como a bebida muitas vezes causa alguns desconfortos na nossa vida. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: não é pecado beber. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer para você que a Bíblia proíbe você beber. Se você perguntar se eu concordo, eu não concordo com que você beba. Mas a bebida, ela é um instrumento do diabo para destruir pessoas. A bebida, ela dá coragem para as pessoas fazerem algumas coisas que sóbrio ela não consegue fazer. O que a Bíblia condena? A embriaguez. E nós sabemos que algumas pessoas não têm controle. Algumas pessoas jamais vão poder tomar nem 50 ml de uma bebida alcoólica, porque ela vai ficar louca. Eu sou o tipo de pessoa que eu não posso beber nada de álcool, nada. Primeiro porque eu sei de onde eu saí, eu sei o voto que eu fiz a Deus, eu sei o sacrifício que foi para mim sair do álcool, então eu não bebo. Nem aqueles bombom com licor eu como. Quando eu morro, que eu vejo que eu já busco para fora e não quero aquilo. Mas é um cuidado que eu tenho para comigo, porque eu sei, se eu tomar, eu sei o que eu vou fazer. E eu tenho consciência de que se eu beber, qual o exemplo que eu estou te dando? Se eu beber, vai testificar? Eu vou dar testemunho para você? Não. Isso vai me fazer mais espiritual? Não. Então eu não vou fazer. Porque imagine eu aqui como pastor e você me encontra num lugar e eu estou ali. Imagine você ir no supermercado e eu estou empurrando meu carrinho de compra e tem um fardo de cerveja. O que você vai pensar? A autoridade, ela é conquistada também pelo exemplo. Mas o que eu quero dizer no contexto, eu estou explicando porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Se eu encontrar você bebendo, você pode ter certeza que eu não vou dizer absolutamente nada para você. Primeiro que eu tenho que ter equilíbrio. Vou cumprimentar você tranquilamente e acabou. Mas você não vai me repreender? Não. A sua consciência já vai falar para você mesmo.
a sua mente já vai dizer para você mesmo. Às vezes aqui eu já encontrei pessoas que frequentam a igreja, estão lutando, e às vezes elas têm o vício do cigarro. E eu já encontrei a pessoa fumando, ela não sabia se ela comia o cigarro, se ela pulava dentro de um buraco, o que ela fazia. E eu agi naturalmente com a pessoa: pai, você está bem, tudo certo? E o cigarro ali, e a pessoa não sabia: ai, senhor, me desculpa. Eu não tenho que desculpar você de nada, porque a vida é sua. Eu tenho que dizer para você que a Bíblia diz para você largar a mão disso. Mas não é por isso que eu vou odiar você, não é por isso que eu vou condenar você, mas eu tenho que ser um instrumento que vai ser aquele que vai libertar, que vai curar você. Eu tenho que ser um instrumento que vai ser, que Deus vai usar para que você seja livre dessas coisas. Mas a bebida, às vezes, o que eu quero dizer é que ela nos dá coragem para dizer algumas coisas que estão escondidas dentro de nós, algumas coisas que estão mal resolvidas dentro de nós, algumas coisas que a gente não consegue lidar. Quando nós bebemos, nós revelamos isso. É um dos exemplos de que a boca, ela vai revelar para você aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem alimentado. Às vezes você tem alimentado tanta mágoa, tanto rancor, tanta falta de perdão, de que em algum momento você vai expor aquilo. Às vezes, se você não tem coragem de expor aquilo naturalmente, você vai buscar alguma situação, alguma ferramenta para você falar aquilo. Ou vai ser através da bebida, ou vai ser através de uma discussão, ou vai ser através de alguma circunstância. Você vai disparar aquela flecha, e aquilo que está sendo curado, aquilo se torna pior do que quando aconteceu. É como alguém que diz assim: eu perdoei você, mas na primeira oportunidade, dentro de uma discussão, a primeira coisa que é dita é o seguinte: lá atrás você fez isso. Mas que perdão que é esse? Que terra que é essa que existe dentro de você? Que terra que é essa que existe dentro de você, que não consegue permitir que o Espírito repare aquilo que foi desconstruído, aquilo que foi destruído? Nós temos que começar a cuidar de dentro de nós. Nós temos que cuidar daquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque aquilo que vai sair de nós vai trazer vida ou vai nos matar. Ou ele vai determinar aonde nós vamos chegar, ou ele vai nos paralisar aonde nós estamos, ou vai nos fazer retroceder. Nós temos que começar a ser sábios. Provérbios de número 4, do verso 23, se não me falha a memória, vai dizer assim: sobretudo, um homem deve guardar o seu coração, porque dele procederá as saídas da vida. É isso aí, é isso. Guarda o teu coração. Com essa versão está dizendo assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele está dizendo: guarda aquilo que está dentro de você, porque se você deixar contaminar isso, você vai destruir tudo que você tem construído. Você vai matar pessoas que são importantes na sua vida. Você vai impedir você de chegar e acessar lugares. Você vai impedir que o Espírito de Deus cure você e te dê uma chance de você recomeçar a sua vida. As frustrações, elas fazem parte da vida. Em alguns momentos, nós vamos ser feridos. Agora, a Bíblia diz: pague o mal que você recebe com o bem. Ou seja, você recebe o mal, mas a terra que está dentro de você é uma terra tão abençoada, é uma terra tão fértil, é uma terra que está curada, sendo regada pelo Espírito, que você é incapaz de revidar aquilo com vingança. Porque a vingança, ela acaba destruindo seu futuro, porque você vai viver em função 24 horas por dia de destruir alguém,
de causar mal a alguém, ao invés de você planejar coisas grandes, poderosas de Deus na sua vida, ao invés de você entender que Provérbios, Jeremias de número 29, a parte final lá do verso 11 diz assim: para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa interessante, ele diz assim: o Senhor quer te dar o fim que você deseja, ou seja, o Senhor quer te dar aquilo que o seu coração mais deseja, ou seja, mas aquilo que o coração seu mais deseja tem que, primeiro, glorificar a Deus, segundo, tem que abençoar a sua vida, terceiro, tem que ter a capacidade de abençoar outras pessoas. O que está acontecendo? A nossa boca tem sido um problema, e às vezes a gente não entende isso, a gente ataca a honra das pessoas, a gente fala das pessoas, a gente ofende aqueles que nos amam, aquele que está do nosso lado, aquela pessoa que dorme com você, aquela pessoa que come sal com você. Às vezes você fere aquela pessoa. Mas por quê? Porque você não permite ser curado, e aí o que está dentro de você é um problema. Eu sempre digo, algumas pessoas, elas começam a namorar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Que isso, apóstolo? Tem gente que namorou mais de 50. Mas ele não consegue ser feliz, ela não consegue ser feliz, porque engata, sai de um relacionamento, engata outro, ao invés de tratar aquilo que está errado dentro de si, ao invés de permitir que o Espírito de Deus conserte, alinhe aquilo que está dentro da pessoa, ao contrário, ela fica naquela filosofia dos nossos pais: você só cura um amor com outro amor. Mentira, 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 gente, tira isso da sua cabeça. Amor não se cura com amor. E eu estou falando de amor eros, ok? O que é amor eros? Você já sabe, né? Aquele que você sente aí uns arrepios meio doido, que dá uns trem, não sei aí, que dá vontade de se agarrar alguém, beijar alguém. Esse é o amor eros. Se você não tem essa vontade, glorifique de pé, porque você está morto. Todo mundo tem. Você pode ter 80 anos, você tem. Então, o amor, aí você fica com essas coisas na sua cabeça. Aí você, o amor se cura com outro amor. Não vai se curar, porque primeiro você tem que se curar. Primeiro você tem que curar as feridas que foram abertas. Você tem que tratar aquilo que foi feito, aquilo que foi construído dentro de você. Talvez é a decepção, a traição. Às vezes foram palavras, maus tratos durante uma vida inteira. Às vezes foi aprisionamentos que você sofreu. Não que você ficou preso dentro da sua casa, não é isso. Mas às vezes a pessoa aprisiona você em um mundo em que você não pode sonhar, que você não pode sair daquele lugar, que você não pode avançar. Quando você diz assim, eu sonho com isso, ele já mata logo ali, para que você ache que para que você se torne uma pessoa incapaz. E é isso que as pessoas querem. Às vezes as pessoas têm medo de oferecer liberdade ao outro, porque ele tem medo de perder. Então é mais fácil eu sufocar você. E como é que eu vou sufocar você? Prendendo você dentro de uma sociedade que nós temos hoje, que é muito aberta. Ainda existe, mas como eu consigo prender pessoas sem que a lei ela me puna? Eu fazendo com que você morra por dentro, matando você, dizendo que você é incapaz. Eu nunca vi Deus criar alguém incapaz. Eu nunca vi Deus construir algo que não fosse capaz de frutificar, multiplicar. Agora, o homem em si, quando ele tem problemas dentro dele, quando digo homem, é homem e mulher, quando existem coisas dentro dele, então o que ele vai fazer? Ele vai revelar o que está dentro dele. E como é que ele revela? Através das palavras. Tem gente que é muito amarga, tem gente que é muito destrutivo,
Tem muita gente que ele só tem pensamentos ruins. Mas da onde brotam os pensamentos ruins? Daquilo que está dentro de você. O que está dentro de você é tão importante que vai revelar o valor que você dá a você. Tem gente que não se respeita, tem gente que não se valoriza, tem gente que parece uma mercadoria que está ali no mercado. Se você fala assim, quanto custa? Hoje custa 10, amanhã está em promoção de 6 por 10 e amanhã custa R$1. Mas isso é resultado do quê? Do que está dentro da pessoa. E ela começa a falar isso, e quanto mais você fala, mais você se afunda ou mais você se levanta. Quanto mais você fala, mais você constrói ou você destrói. Então o poder da palavra é poderoso, porque revela o que está dentro de você. A segunda coisa que a palavra revela é a capacidade que você tem de enxergar coisas pela fé. Me explica isso. Se nós pegarmos Ezequiel capítulo de número 37, a visão de Ezequiel é de um exército que estava morto num vale. Existiam muitos ossos, os ossos estavam sequíssimos e estavam uma baderna. Mas a pergunta que Deus faz é: eles poderão viver esses ossos? Ezequiel, olha só, ele podia dizer assim, não tem jeito. Mas o que estava dentro de Ezequiel era uma capacidade de uma fé, de uma visão profética. Então Deus fala assim, Deus, o Senhor sabe, eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso ter vida. E a partir do momento que você crê que Deus tem poder para fazer aquilo, sabe o que acontece? Você vai começar a profetizar sobre coisas em que as pessoas não entendem. Você vai começar a profetizar sobre coisas que estão mortas na sua vida. Você vai começar a profetizar vida sobre situações que estão enroladas na sua vida. Você vai começar a profetizar em lugares onde nada cresce, onde nada frutifica. Você vai profetizar em lugares em que pessoas não entendem. Se nós colocássemos alguém do lado de Ezequiel, alguém ia dizer assim: Ezequiel, você está com algum problema mental, você tem que se tratar, porque isso daqui não tem jeito. Mas o que estava dentro dele foi capaz de profetizar vida em lugares onde as pessoas encontravam morte. Quando nós somos sarados pelo Senhor, quando nós somos reparados pelo Espírito Santo de Deus, quando a nossa vida interna ela começa a se resolver no Senhor, nós começamos a declarar vida sobre coisas que estão mortas. Você começa a enxergar e receber uma capacidade profética. O que é uma capacidade profética? É a capacidade de declarar coisas sobre lugares que humanamente não tem condições. É a mesma coisa de você pegar alguém agora aqui na rua e a pessoa está bêbada, drogada. Se você olhar com os olhos humanos para aquela pessoa, você vai dizer assim: não tem jeito não, vai morrer. Mas pela capacidade profética que Deus te dá, pelo poder da palavra que o Senhor te dá, por aquilo que existe dentro de você, você vai declarar sobre aquela pessoa e aquilo vai começar a se tornar verdade. Aquilo vai começar a se tornar realidade. Ainda que as pessoas não estejam enxergando, pela capacidade profética que você recebeu, pela capacidade profética que existe dentro de você, você está enxergando aquela pessoa restaurada, você está enxergando aquela pessoa liberta, você está enxergando aquela pessoa de pé, você está enxergando aquela pessoa com a dignidade restaurada, você está enxergando aquela pessoa avançando na sua vida. E nós temos que entender isso, porque se você não consegue ser um profeta na sua casa, você não vai conseguir ser um profeta na rua. Se você não consegue ser um profeta na sua casa, você não vai conseguir ser um profeta no seu trabalho. Se você não consegue ser um profeta na sua casa, você não vai conseguir ser um profeta na sua escola.
Se você não consegue ser um profeta dentro da sua casa, você não vai conseguir profetizar sobre lugares, sobre coisas na sua vida. Eu estava lendo um livro esses dias, eu esqueci agora o nome do livro, mas eu sou péssimo para guardar título de livro e quem escreve livro. Eu leio o livro e acabou. Mas a pessoa estava dizendo assim que ela tinha visão aberta e Deus arrebatou ela a um lugar. E nesse lugar que ela acessou em Deus, existiam muitas coisas lindas, maravilhosas, grandes e poderosas. E ela começou a olhar para tudo aquilo e falou assim, e ela questionou, qual é esse lugar? Aonde eu estou? E a resposta de Deus para a vida daquela mulher foi o seguinte: você está no lugar onde coisas foram construídas, mas jamais puderam ser manifestadas. Como é que é? Existe um lugar na dimensão de Deus, que existem coisas que são construídas para a nossa vida, mas elas não conseguem se manifestar no nosso dia a dia. Mas ela perguntou por quê? Porque ninguém teve a capacidade de liberar uma palavra para que aquilo acontecesse. E ela ficou chocada, porque existiam tantas coisas prontas, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas poderosas ali, que poderiam transformar centenas de milhares de pessoas, e não foram, e não conseguiram vir à luz, porque faltou alguém com o coração sarado, alguém com o coração voltado para o profeta, para declarar que aquilo ia acontecer. Nós vamos ser confrontados com a realidade que nós estamos vivendo muitas vezes. Você vai ser confrontado com a realidade que você vive muitas vezes. Existem coisas aqui que é loucura para a pessoa que está do seu lado. Existem coisas que estão dentro de você que é loucura para o mundo ali fora. E a Bíblia diz que não é para você estranhar, porque ele diz assim: a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura. É por isso que o pessoal ali fora fala que nós somos tudo doido. Primeiro, porque eles acham que nós só sabemos gritar. Segundo, porque eles acham que nós só queremos dinheiro. Terceiro, porque eles acham que nós vamos proibir você de fazer tudo, que a sua vida acabou a partir do momento que você veio para a igreja. E não tem nada a ver. Mas a Bíblia vai continuar dizendo assim: mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. Então a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura. O mundo nunca vai compreender o que você está dizendo. Os incrédulos nunca poderão, eles nunca vão poder entender e absorver aquilo que você está dizendo. Mas para aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai discernir o que você está falando, ou seja, ele vai compreender o que você está dizendo. Então existem coisas na sua vida que são possíveis sim. Existem coisas na sua vida que estão para acontecer, não acontecer ainda, porque a sua boca está fechada. A sua boca ela é voltada para reclamar da vida. A sua boca só vive reclamando, você está cansado. A sua boca só vive falando assim que você não sabe o que você fez da sua vida. A sua boca só fala: eu não estou aguentando mais. A sua boca só diz: eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Você está bem? Olha, eu estou numa prova. E a pessoa nunca sai da prova. Você já percebeu alguns? Eles nunca saem da prova, gente. Eles sempre estão na prova, eles sempre estão na luta, eles sempre estão na guerra. Tudo bem, nós vamos guerrear, nós vamos lutar, mas também vai existir momentos de paz na nossa vida. Então nós temos que profetizar através do instrumento que Deus nos deu. E qual o maior instrumento que Deus nos deu? A boca. É interessante a visão de Pedro em Atos dos Apóstolos, porque Deus confronta ele, porque para o judeu o que contamina é aquilo que entra. Você não pode comer carne de porco para o judeu.
Meu filho menor estudou na igreja adventista, por exemplo. Você não podia mandar lanche com presunto lá, porque eles não aceitavam. E o cara fala assim: mas eu não gosto de queijo, eu gosto de presunto. Eu já não falava mais nada. Eu falei assim: ó, resolve com a sua mãe aí, que é a sua mãe que sabe o que vai fazer com você, que eu não vou resolver esse trem não. Por mim você come queijo, você come presunto, você come pernil. Se você gosta de rabo de porco, você come. Eu não gosto de nada desse trem, então você fica com esse negócio para você. Mas qual a mentalidade? A mentalidade é que o que eu vou comer vai me contaminar. Mas Deus confronta ele de uma forma poderosa e diz assim: não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Não é o que você come que contamina, mas o que você diz é o que contamina. Então para com essa paranoia de que você não pode comer carne de porco. Eu sempre digo aqui que no final do ano aqui na igreja aqui é um debate violento. O pessoal fica vindo atrás de mim e perguntando assim, porque muita gente trabalha na Max e fala assim: eu ganhei lá um pernil, eu vou dar para os outros porque não pode comer. Eu falei assim: então pode trazer, doar para mim que eu aceito. E eu não sou de comer muito pernil não, mas eu aceito comer bem temperadinho. Eu vou comer um pouquinho, não como muito, mas como. E por que você vai comer? É proibido? Não é proibido, meu filho. O que é proibido é você comer aquilo que é o que sai de você contamina. Agora, se o que sai de você contamina, o que sai de você também dá vida. Se o que sai de você destrói, o que sai de você também constrói. É por isso que algumas pessoas nunca vão entender você. Você vai dizer coisas, eles vão falar assim: ele é louco mesmo, não vai acontecer nada não. Mas Deus está usando você para profetizar sobre a sua vida. Deus está usando você para profetizar sobre situações, sobre condições. Eu dizia assim lá na Bichara Bidá: nós vamos sair daqui. O pessoal dava risada de mim. Depois nós fomos lá para Olive Nicole. Eu falei assim: eu vou fazer um culto de manhã. O pastor Heber, o espírito da incredulidade entrou dentro dele. E ele, ó, para você ver que o inimigo, ele sempre mora dentro, ele sempre está andando do seu lado, ele não está andando longe não. É verdade. Olha, os mais incrédulos da sua vida não estão longe de você, vai estar ali do seu lado, andando com você, comendo com você, bebendo com você, enchendo a sua paciência. Se eu fosse pela fé dele, é que agora o espírito dele mudou, né? Nós conseguimos expulsar o negócio que ele trouxe com ele. Mas naquela época, ele falou assim: esse homem é louco. Mal nós estamos enchendo a igreja domingo aqui à noite, ele já quer colocar um culto de manhã. Olha lá. E eu coloquei o culto de manhã, foi o povo por manhã. Cheguei no culto da noite, não tinha quase ninguém. E ele falou assim: viu? Ele achou que a revelação que ele estava recebendo de Deus, foi o diabo que estava querendo pegar ele. Mas nós já libertamos ele, viu gente? Pode ficar tranquilo. E aí que começou? Começamos a colocar o culto de manhã. Começou a vir gente de manhã, gente de manhã, gente de manhã. É que aqui você olha assim e fala assim: nossa, está vazio, porque o espaço é amplo. Mas lá na Olive Nicole, que era mais apertadinho, nossa, está cheio, né? E aí começou a vir mais pessoas no culto da noite. Começou a vir mais pessoas no culto da noite. E aí não tinha mais espaço. Nós construímos um mezanino lá de eucalipto e fizemos para 100 pessoas, colocamos lá em cima, até a hora que não tinha mais jeito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sou bom? Não. E é porque eu fui capaz de profetizar, de liberar uma palavra sobre um lugar onde as pessoas não enxergavam. E Deus me deu a oportunidade de viver isso. E você tem a oportunidade de viver isso na sua vida. É só você chegar na sua casa hoje e profetizar alguma coisa. Você vai chegar no seu emprego amanhã, você vai profetizar assim: eu não vou ficar sentado nessa mesa a vida inteira, eu vou sair daqui.
e vou sentar naquela mesa lá. Não é pecado você ir lá na mesa do seu chefe, lá quando ele não estiver lá, pôr a mão assim e profetizar sobre a vida lá, falar assim: esse lugar ainda vai ser meu. Você não está amaldiçoando ele, você não está mandando, você não está dizendo que ele vai ser demitido, não tem nada, você vai profetizar. E sabe o que acontece? Deus faz com que a pessoa cresça, porque você entra ali. Você quer uma casa? É pecado você desejar uma casa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aí você fala assim: eu não tenho dinheiro. Mas a palavra, ela precisa de dinheiro, ela precisa ser declarada. Você paga imposto de renda se você falar? Não. Você tem um sonho de ter um carro, mas você vai dizer: eu não tenho dinheiro para isso. Você nunca vai ter mesmo, meu irmão. Você vai viver na pendura o resto da sua vida. Agora, se você for inteligente o suficiente e crer no Deus que você serve, e crer que você é um instrumento de Deus, você vai profetizar que você quer uma coisa, uma determinada coisa, e aquilo vai acontecer sobre a sua vida. Todas as vezes que eu desejei alguma coisa e eu profetizei sobre aquilo, pode ter demorado 1 ano, 2 anos, 4 anos, mas chegou na minha mão. Ah, porque você orou? Não, porque eu profetizava. E não ficava falando para todo mundo também, porque tem muita gente que você conta e eles querem afundar seu barco. Profetiza. Nós temos que viver em espírito de oração. Tem dia no carro, se você me ver no carro, você conseguir ver eu, às vezes eu estou apontando o dedo para as coisas assim, os outros olham para mim até assustados, achando que eu estou apontando o dedo para ele. Eu não estou apontando nada o dedo para os outros, estou profetizando no meu carro, falando lindo dentro do carro, eu estou dando lugar dentro do carro, não estou nem aí. Às vezes na rua eu estou falando, não estou nem aí com os outros, eu falo assim: ele é biruta, sou. Mas tem um detalhe também: os birutas chegam aonde ninguém chega. Já viu? Que só os doidos que vivem os negócios? Aqui certinho. Sabe que isso fica muito certo? Nós temos que ter uma vida certa, correta, direita, tudo certinho, ok? Mas sabe que esse cara que tem, tudo dele é certinho, a etiqueta dele? Ele não faz nada. Ele não faz nada. Agora, ele é mais ou menos biruta. Ele fala coisas que não tem nada a ver com o que ele está falando, daqui a pouco acontece. Porque o Espírito de Deus está agindo, há poder no que você fala. Quando você diz, como eu disse atrás, agora há pouco, existe um lugar em Deus que está pronto, e aquilo é liberado sobre a sua vida, e aquilo é manifestado sobre a sua vida, e você passa a viver o melhor dele. Aquilo que era um sonho se torna uma realidade. Aquilo que era distante vem para as suas mãos, porque há poder no que nós falamos.